Então, primeiramente, um bom dia. Eu sou Carolina D'Agostin, professora aqui em É, Florianópolis, advogada também com escritório aqui em Florianópolis. comecei a Hoje sou eu que vou tá gravando tá já, né? gravando. Max Obrigada. Ryan, nossa! Max, Hoje eu que vou, então, conduzir o nosso grupo, tá? No lugar da Thalita, ela teve um compromisso, e aí eu já tenho participado também junto com vocês, e aí vou continuar as discussões de onde a gente parou na semana passada, a partir do artigo 5º, tá? Aquele mesmo, né, que vocês já conhecem, quem quiser se manifestar, basta interromper e falar, né? A ideia aqui é que a gente troque conhecimento e não que eu fique só falando, tá? Então, bem aberto, bem tranquilo. Fiquem bem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa também, tá? Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Deixa eu só tá aqui já certinho, só deixa eu colocar aqui, apresentar, janela, cadê? Deixa eu deixar aberta, que eu tinha fechado aqui. Agora sim. Aqui. Vocês estão vendo? Tá apresentando certinho? Eu não vejo vocês, então se alguém puder falar, eu agradeço. Está sim. Ah, obrigada. É que daí eu não acabo, quando eu compartilho a tela, eu não enxergo vocês, então eu fico só vendo os slides aqui. Só se eu colocar de algum outro formato que eu consiga enxergar vocês, não sei se eu diminuir aqui de repente, sim eu consigo. Eu deixo do ladinho e eu consigo ver vocês, que eu não tô com tela dupla hoje, e aí eu consigo ver vocês. Vocês estão vendo normal ainda, né? Os slides? Tá. sim. Então tá, que daqui eu coloquei mais pro lado, daí eu consigo ver vocês e saber o que se tá passando certinho os slides também. Então vamos lá. Então a gente, como a Thalita sempre faz, e eu vou fazer também, uma pequena introdução, né, novamente, sobre as bases do IBS-CBS. Então às vezes tem, né, novos componentes chegando, então a gente gosta de sempre firmar as premissas, para depois continuar do ponto que nós paramos. Então assim, base do IVA dual, né, que é esse novo sistema que estamos em implementação, agora com a análise, então, do PLP 68, que nós estamos tratando aqui no grupo. Então, base ampla, né, então, a gente vai falar hoje ainda um pouco mais sobre o fato gerador, e ali deixa bem claro, né, essa questão da base ampla, e aí a gente vai falar sobre as operações não onerosas, que é um ponto até bem, que está sendo bem discutido, questionado sobre o PLP, princípio do destino, então, essa alteração, hoje a gente, todas as operações que nós temos hoje, principalmente de ICMS, elas têm a sua incidência, a sua cobrança sempre na origem e vai passar a ser para o destino, né, numa transição mais longa. A questão da alíquota única, então, a ideia é que a gente tenha uma incidência ampla e com uma base, uma alíquota única, logicamente que com o desenvolvimento do projeto acabou se incluindo diversas exceções, o que traz um pouco mais de dificuldade na aplicação do sistema e um pouco menos de simplificação, mas a base é uma alíquota única, menos sujeitos passivos, mesmo sujeitos passivos, base de cálculo, incidência e imunidade iguais, tanto para a IBS como para a CBS. Então, a gente está analisando aqui juntos o PLP 68, que justamente trata sobre esses dois tributos de forma conjunta. Então, deixando isso muito claro, no sentido de que a gente terá realmente uma homogeneidade de tratamento entre os dois, né? Nós vamos ter umas regras para a CBS e outras regras para a IBS. O que acaba diferindo de um para outro essa questão de alíquotas, e, no fim, a parte de arrecadação. Enquanto a gente vai ter comitê gestor para o IBS, a CBS continua sendo a União. A questão como atividade de neutralidade, bases do sistema, né, a questão de neutralidade, até para o temático que a gente vai tratar hoje, é extremamente importante, então eu até vou passar de novo pelo dispositivo que fala de neutralidade, porque para esclarecer e tentar entender quando ele fala de uma incidência de IBS-CBS sobre operações não onerosas, a única justificativa que a gente acaba tendo para ter essa previsão é em respeito à neutralidade, que é justamente em alcançar operações que, eventualmente, você poderia ter um tratamento diferente caso não tivesse essa incidência, tá? E daí a gente volta a falar de neutralidade um pouquinho.
questão dos regimes diferenciados específicos e favorecidos, que é justamente isso que foge, né, das regras gerais do IBS-CBS, mas que em algumas situações eles se justificam, né, porque não, realmente você não teria como ter incidência normal de IBS-CBS, e algumas são apenas um tratamento diferenciado que acabou sendo previsto quando da aprovação da emenda constitucional 132. Então, seguindo, antes de ir para o artigo 5º, que foi onde nós paramos, com relação à neutralidade. Então, aqui, ó, o IBS e CBS serão informados pelo princípio da neutralidade. Então, é base da informação do próprio sistema. Então, no momento em que a gente vai interpretar qualquer dispositivo da legislação, a gente precisa necessariamente voltar para esse conceito de neutralidade. Ele está na Constituição, mas ele também vem na lei complementar bem detalhado para que eu tenha sempre essa, como se fosse um farol, de como eu devo interpretar os demais dispositivos. Segundo o qual estes tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização das atividades econômicas. Aí ele faz aquela ressalva, a gente já falou disso no encontro passado, né, e eu não vou entrar nisso de novo, na questão de que ele não poderia fazer essa ressalva e que a Constituição não faz essa ressalva de situações em que não se aplicaria a neutralidade, tá? Então, partindo disso, então, que a ideia é não ter distorcer, né, essas decisões econômicas, quando a gente vai, então, a gente encerrou o artigo 4º no encontro passado, tá, que fala aí sobre a incidência de IBS e CBS, e ele fala, ali no início, ele fala operações onerosas e operações não onerosas no inciso 2º, quando a gente vai para o 5º, aí a gente vai ter a incidência de IBS e CBS aí sobre as seguintes operações, que é algo que fugiria, digamos assim, da regra geral, porque a regra geral seria alcançar o fornecimento, né, o fornecimento oneroso de forma ampla e restrita, uma base ampla, que é essa ideia também de um IVA, tá? Quando ele fala fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal, ele vai entrar numa situação que é o que tem sido assim mais questionado quando a gente fala do fato gerador do IBS-CBS previsto na lei complementar. Eu vou ler o dispositivo e depois a gente vai trabalhando ponto por ponto, tá? Então, a gente fala assim, fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal. Do próprio contribuinte, quando este for uma pessoa física, então ele é um fornecedor também, né? Então, o próprio contribuinte do imposto, ele fornece isso para uma pessoa física, das pessoas físicas que sejam sócias, acionistas, administradores e membros de conselho de administração e fiscal, comitê de assessoramento do conselho de administração do contribuinte, previsto em lei, quando este não for pessoa física, então, quando o fornecedor não for, quando o fornecimento não for de uma pessoa física, então os sócios estariam também abrangidos nessa situação, ou a empregados do contribuinte, que trata aí a linha A e B, né, então eu sou um fornecedor pessoa física, mas tem empregados, e pessoa jurídica, mas tem empregados. Doação para contribuinte para a parte relacionada, fornecimento de brindes e bonificações, e aí demais hipóteses previstas na lei complementar. Essas demais hipóteses para deixar um pouco aberto, caso eu precise incluir em alguma situação de tratamento diferenciado, uma situação também de operação não onerosa em que haja incidência. Então, aqui, ele tentou, né, o legislador tentou deixar algo um pouco mais abrangente para, de repente, alcançar outras hipóteses que não foram imaginadas, tá? Primeira coisa, né, fornecimento não oneroso. Então, o primeiro ponto que tem sido muito questionado, eu não sei se vocês enxergam assim também, é se isso não, de alguma forma, não estaria indo ao encontro justamente do que tributa pelo ITCMD, por exemplo, né, que a gente teria aí que as doações não onerosas, né, que já estava lá na hipótese do artigo 4º, então, primeira coisa. E outra coisa, quando não tem uma base econômica, né, no momento em que eu estou fazendo uma operação, não existe exatamente parece que não existe até um conceito de operações no momento que é um fornecimento não oneroso, não tem uma troca, não tem uma contraprestação, mesmo que ela não fosse financeira. Então, isso não está muito claro.
quando a gente analisa as discussões sobre esse item 1, o que até o próprio Bernardo Api falou na coletiva que ele deu, a primeira coletiva, logo que saiu o PLP, ele falou sobre isso e esclareceu, que eles quiseram colocar isso, a intenção ao colocar esse dispositivo foi justamente para alcançar situações em que, apesar de não estar claro essa troca, né, essa onerosidade, na verdade, ela existe. Né? Por exemplo, quando ele coloca ali o fornecimento não oneroso ou a valor inferior de um bem, por exemplo, de um carro, para um funcionário, que é o item C, então, isso, e esse funcionário usa esse veículo, por exemplo, para uso próprio mesmo, não para o trabalho, então ele leva no final de semana, sai com a família, vai buscar o filho na escola. Então, no momento em que ele faz isso, é como se fosse uma contraprestação pelo próprio serviço, um benefício a mais que esse funcionário está tendo, uma remuneração indireta. Então, isso, na verdade, tem um conteúdo econômico, né? Isso que eles esclareceram no momento em que identificaram um inciso 1. Aí a pergunta que pode ficar, mas será que deveria incidir IBS, CBS numa operação como essa? E a justificativa que se deu foi justamente para manter a neutralidade. Em que sentido? Se esse funcionário não fosse empregado dessa empresa e precisasse adquirir um carro, ele ia ter IBS e CBS nessa operação? Teria. Então, eu não posso ter uma operação em que ele adquira, mesmo que não pagando diretamente um veículo, e nessa operação não tem incidência de IBS e CBS, sob pena de eu ferir a neutralidade. Então, a justificativa seria essa. O que alguns têm falado que poderia ser resolvido talvez de uma outra forma, eventualmente eu retirar o direito de crédito dessas operações. Então, porque na verdade o problema é a empresa, quando ela adquire um veículo, ela vai poder se creditar do IBS, CBS e incidir naquela operação de aquisição. Então, se ela fornece esse bem a um funcionário e não há essa incidência, é quase como se fosse um creditamento indevido. Só que poderia talvez ser solucionado prevendo o estorno desse crédito ali na origem, mas a opção do legislador até então foi, na verdade, fazer uma segunda incidência, uma saída ao conceder aí esse bem ao funcionário, ao sócio, e aí buscando primar pelo princípio da neutralidade, tá? Essa é a intenção. Mas questionável por quê? Porque, mas e se esse veículo for utilizado, na verdade, na atividade e também no final de semana, como é que fica? Né? E aí a legislação até prevê umas regras de proporcionalidade para isso, tá? Para que haja uma incidência apenas parcial ou um direito de crédito parcial, mas tudo isso pode gerar mais complexidade na prática e justamente quando a gente quer simplificar, né? Então, isso tem gerado, assim, bastante discussão, não sei se alguém quer comentar sobre isso, não acha polêmico, tá tudo certo? Então, vamos seguir. E aí, da mesma forma, aí, tanto no contribuinte, quando ele for pessoa física, então, dele mesmo, né, isso que é bem estranho, até o Marco Aurélio Greco estava falando num dos grupos que eu estava participando, ele falou, é como se eu fosse lá, sei lá, preencher meu imposto de renda, e aí eu estou prestando serviço para mim mesmo, e aí isso vai ter incidência de BSBS, é super estranho, e não faz muito sentido. Então, quando fala de pessoa física, realmente fica bem estranho ter colocado. Mas é aquelas situações, a impressão que às vezes eu acho que eu e todo mundo que está lendo vê o texto, parece que se quis primar por ser o máximo abrangente para evitar uma situação de desconformidade lá na frente, deveria ter incidência e eventualmente não tem, e isso fere neutralidade, e você permite uma reorganização da atividade, não gerando uma incidência. Né, enquanto deveria ter normal, isso gera uma quebra de neutralidade entre duas operações. Questão de doação para contribuintes partes relacionadas, e aí aqui, até no parágrafo segundo, ele explica dessa questão das partes relacionadas, que se refere à lei de preço de transferência. Na legislação de preço de transferência que saiu no final do ano passado, ele explica bem como é que se fala em parte relacionada, e isso vem de experiência internacional, então está realmente bem detalhado o que seriam essas partes relacionadas, empresas que estão de alguma forma coligadas, e aí quando há transferência entre essas empresas destes bens, a gente também teria uma incidência, mesmo que essa operação fosse não onerosa, ou
preços reduzidos, que é a segunda parte ali do inciso, né? Que ele fala tanto operações que são não onerosas ou a valor inferior ao de mercado. E aí, quando a gente vai lá para preço de transferência, ela também fala dessas operações e coloca, né, como você vai valorar situações em que eventualmente tenham desconformidade de preço. Então, nessas situações, poderia ter sim a incidência de IBS e CBS. Tá? A questão de fornecimento de brindes e bonificações. Aqui um cuidado, né, quando a gente não está falando de amostra grátis, por exemplo, tá? A amostra grátis aí não entra nessas situações, mas brindes e bonificações entraria, tá? Então, mesmo sendo um fornecimento não oneroso, nesses casos eu teria instâncias de BSBS pela mesma justificativa. Na aquisição desses produtos, a empresa teve o direito ao creditamento, então no momento em que ela vai fornecer, ela teria a incidência aqui também, tá? E aí, de mais hipóteses, inicialmente a gente não tem uma previsão fora do escopo aqui do artigo 5º, mas como eu falei, a ideia de você colocar uma ressalva ali no inciso 4 foi justamente para permitir que, caso houvesse uma necessidade de previsão em em algum regime que não o geral de BSBS, eu teria essa possibilidade aqui prevista. Passando para o parágrafo 1º aqui do artigo 5º, aí a incidência, né, de que trata o inciso 1º, ele fala, se dará na forma disposto na seção 10, que é que fala sobre bens e serviços para uso e consumo pessoal, que é justamente aquela temática que eu acho que a gente não vai explorar total essa parte de bens de uso e consumo hoje, mas é um dos pontos que eu vi que está gerando mais discussão, porque a gente vem de uma história muito ruim com bens de uso e consumo, com a proibição de crédito, né? Quando a gente trabalhava com a legislação de ICMS, a gente tinha lá uma previsão de que eu teria direito de crédito em bens de uso e consumo, de repente eu venho com uma vedação ao longo do tempo em que praticamente não se permitiu o fechamento de uso e consumo, e aí quando veio na PEC, aí já emenda constitucional, a previsão de que eu também teria uma proibição de crédito em uso e consumo aqui, todo mundo ficou, meu Deus, de novo uso e consumo. Mas reafirmo, né? A ideia inicial, e isso que a gente tem que estar muito atento, né? Então, acho que essas discussões são justamente para que a gente consiga tentar identificar vedações de crédito indevida, né? Então, a ideia não é que tenha uma vedação de crédito indevida. Se de fato foi uma operação, uma aquisição para a empresa, para aquele fornecedor que depois vai fornecer os seus bens e serviços, ele deve ter, sim, direito de crédito de forma ampla e restrita. Não importa a relação que aquele produto tenha ou não com a sua atividade. Então, não é uma questão de crédito voltar à história do crédito físico, não. É ficar na história do crédito financeiro. Então, qualquer bem, qualquer insumo, serviço, direito que seja adquirido por essa empresa, ela vai ter direito ao crédito, e isso é amplo. A questão que eles colocam para que haja exclusão é quando não é diretamente para a empresa, mas sim algo que seria do sócio. Apesar de não estar escrito lá do sócio, quando a gente vê aqui a regulamentação, tanto lá de bem de uso e consumo, quanto aqui no artigo 5º, quando ele fala da incidência, ele deixa isso claro, né? Você volta ali nos incisos, você enxerga bem isso, que ele fala dos empregados, das pessoas físicas que sejam sós, acionistas, administradores. Então, isso segue a mesma coisa que a gente vai ter para bem de uso e consumo depois. Então, caso o texto fique assim, eu acho que, apesar de gerar muita discussão sobre a abrangência de cada uma dessas situações, em casos limite, eu forneço um celular, mas esse celular é utilizado para a prestação do serviço, mas ele também usa no final de semana. Aí, poxa, esse celular então passou a ser de uso e consumo pessoal, ou é um parcial uso e consumo pessoal? Como é que eu vou tratar isso? Então, são questões que são muito em aberto ainda. Isso é um ponto. Agora, eu não vou entrar naquela discussão mais complexa se o papel é utilizado ou não na prestação de serviço. Não vai entrar nesse tipo de discussão mais. Isso, se ficar o texto como está aqui, ficaria fora. Agora, realmente vai poder gerar muita discussão, muito pano para manga a esses bens imóveis, eventualmente, se for, né? Acho que até os bens imóveis, acho que até um pouco mais fácil, porque residência realmente
não faria sentido dizer que não é uso pessoal, mas quando fala dos portáteis, né, então o celular, ali ele fala do laptop, fala do carro, então esses bens eu acho que acabam gerando um pouco mais de dificuldade de você fazer a segregação daquilo que é realmente utilizado para a atividade, e isso vai permitir crédito, tá? Isso está bem claro, né? Vai permitir crédito, não vai ter incidência de BS depois, isso está bem claro na redação, mas o como tratar nas situações em que eu tenho esse uso comum, né? Então, apesar da legislação prever como vai fazer isso está gerando realmente bastante discussão, tá? Aí também se aplica ao fornecimento, aí no inciso 2, né? Também se aplica ao fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal de cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, das pessoas físicas, que já referiu no artigo A, B, nos incisos A, B, C, né, do inciso primeiro ali. Então, claro, né, se para o sócio eu já tenho esse tratamento, ainda mais para alguém que não esteja nem diretamente na operação. Então, aí eu não tenho, acho que, nem muita discussão se seria uso pessoal mesmo. Se é um celular que ele está, né, sendo utilizado diretamente por um cônjuge, por um dependente, algo nesse sentido, aí fica ainda mais claro, eu acho, que essa questão do uso e consumo pessoal. Talvez aqui seria um ponto que não gera, assim, tanta discussão. Né? Mas, claro, da mesma forma, isso depende muito de prova, né? Eu fico pensando num caso concreto, assim, se a gente conseguir identificar que, de fato, está sendo utilizado por aquela pessoa, já que está em nome da empresa, né? Até que ponto a gente consegue fazer essa identificação. Então, mas isso é mais uma preocupação de fiscalização do que efetivamente com o texto da lei. Mas que pode realmente gerar esses pontos, eu acredito que sim. Depois a gente tem o parágrafo 2º, né, que fala, para fins do disposto no inciso 2, que eu comentei, né, considera-se partes relacionadas àquelas definidas pela legislação de preço de transferência no âmbito do imposto de renda. Então, ele espelhou a legislação que trata de preço de transferência. Então, ele não trouxe uma nova tratativa do que seria a parte relacionada, e isso é ótimo, porque daí a gente não fica com aquela discussão, não, para fins de BS, CBS, parte relacionada é X, para fins de imposto de renda, parte relacionada é Y. Não, a gente usa a mesma tratativa, usa os mesmos conceitos, e isso facilita muito na hora de interpretar e na hora de nós sabermos os limites da aplicação da lei. Né? Então, a gente vai sempre se valer do que está na lei de preço de transferência para identificar o que seriam essas partes relacionadas aqui identificadas. Basicamente, que tenham as coligadas, a gente tem empresas que tenham a participação societária na outra empresa, essas situações que a gente acaba tendo essas relações. O parágrafo 3º fala o seguinte: o disposto no inciso 3º do caput não se aplica às bonificações que atendam às mesmas condições de descontos incondicionais, aí de que trata o parágrafo 2º do artigo 12, que aí aqui eu não coloquei, mas ele fala o seguinte, eu só vou pegar aqui na lei, e se alguém quiser me ajudar lendo também, por favor, pode ficar bem à vontade, porque eu tenho que voltar aqui no o artigo 12, aqui, parágrafo 3º. Caso alguém queira ler. Terceiro. Aqui. Para efeitos dispostos no inciso 3º do parágrafo 2º, considera-se desconto incondicional a parcela redutora do preço da operação que conste do respectivo documento fiscal e não dependa de evento posterior. Então, que fique claro que há esse desconto. Né? Então, ele fala, o disposto não se aplica se essa bonificação atender essas mesmas condições. Então, ficar claro que houve esse desconto, tá? No documento fiscal de saída, que houve realmente esse desconto incondicional, não vinculado a nenhuma situação. Mas aqui, de novo, também pode trazer, né, na prática, me parece, assim, algumas problemáticas, porque a gente já tinha isso também na legislação atual, né, com relação ao ICMS, então acho que a gente pode realmente ter algumas situações em que você não consiga demonstrar que, de fato, esse desconto foi incondicional, né, até que ponto ele foi realmente incondicional, ou se ele teve alguma condição que foi atendida no caso concreto. Isso pode trazer litigiosidade, que é justamente uma das coisas que a gente tem evitado
que é uma das razões pelas quais a gente teve a alteração, né, estava se buscando a alteração pelo IBS-CBS, que é justamente tentar afastar a litigiosidade. Então, qualquer ponto que possa gerar questão, necessidade de prova, alguma questão específica de prova mesmo específica, no caso concreto, eu acho que pode gerar algum tipo de discussão, algum contencioso que não se espera. Alguém quer comentar alguma coisa? É um ponto muito complicado. Vocês estão tão quietinhos hoje, gente. Eu participo sempre alguém comenta, ou se só eu que comento sempre também, mas tudo bem. Vamos lá. Continuando, vocês ficam bem à vontade, tá? Não precisa ficar preocupado, interromper, por favor, perguntar, fiquem bem à vontade. Então, no artigo 6º, aí ele fala nas operações em que haja o fornecimento simultâneo de bens e serviços sem a especificação do valor de cada fornecimento no documento fiscal. Que ponto seria esse, para a gente entender? Então, assim, idealmente, a gente tem a mesma base ampla de incidência, né, IBS-CBS, e teríamos uma mesma alíquota. Tá? Esse é o mundo ideal, que não é o mundo real, que a gente viu na prática, né, que isso não aconteceu. Então, saindo desse mundo ideal e indo para a prática, o que acaba acontecendo? A gente tem, sim, operações que elas têm um tratamento diferenciado, então, com uma redução de alíquota, que nós temos situações de alíquota zero, a gente tem situações de não incidência, nós temos situações que vão entrar em um tratamento diferenciado, que, na verdade, nem sai do regime geral do IBS-CBS, então, nem se aplica as mesmas regras. Então, diante dessas situações, o artigo 6º, ele vem para regular, tá, e se eu tiver uma situação mista, em que eu tenha uma situação em que uma mesma atividade, quando eu olho uma atividade econômica, ela engloba várias, digamos assim, fases, e que uma dessas fases, uma dessas facetas, eu estou dentro de um tratamento diferenciado, né, ou estou dentro de uma redução de alíquota. Como é que eu vou fazer para identificar efetivamente qual é uma operação, qual é outra operação? É algo muito parecido com o que a gente tinha lá atrás, quando eu tinha serviço com fornecimento de bens com serviço acumulado. E eu precisava identificar, falava de atividade preponderante, aquela situação toda, e tinha as exceções da lei complementar. Então, assim, não são as mesmas regras, porque agora a base é ampla, então inclui bem e serviço, então inclui fornecimento de uma forma ampla, inclui também cessão de direito, então isso não vai se discutir efetivamente a natureza da prestação, mas eu vou precisar identificar aquelas situações em que eu tenha atividades com tratamentos diferentes cumulados. Então, num dos grupos que a gente estava participando, a gente até começou a falar, por exemplo, o contrato de franquia, em que eu tenha muita coisa, né, e eventualmente uma dessas fases ali, eu acabo tendo um tratamento diferenciado, ou ainda, eu entrego uma parte num local e uma parte no outro local, e aí eu tenho dois destinos, e as alíquotas podem ser distintas. Então, como é que eu vou fazer na prática para identificar as efetivas incidências e depois também a segunda parte, que é para quem que vai essa receita. Então, o artigo 6º vem para regular isso, tá? Mas, de novo, né, sempre que eu preciso sair da regra geral, daquele tratamento mais abrangente, eu acabo podendo ter algum tipo de desconformidade, né? Seja porque eu não detalhei bem essa divisão de atividades, algo nesse sentido. Então, aqui, o que o artigo 6º ele coloca, tá? Primeiro, ele fala o seguinte: serão aplicadas as mesmas regras de tributação do fornecimento do principal. Aí tá, mas o que é o principal? O principal, supostamente, seria o preponderante no caso, né? E aí a gente entra num conceito de preponderância. O que seria essa preponderância? Caso os demais fornecimentos sejam considerados acessórios. E aí a gente talvez tenha que voltar a estudar no Código Civil o conceito de obrigação principal, obrigação acessória, para a gente entender como que vai se aplicar no caso concreto. Veja, são situações que vão depender muito de uma análise técnica. Então, dependendo da atividade do fornecedor, ele vai precisar detalhar e esclarecer, quando a gente tiver as incidências de BSBS, o que de fato é principal ali e o que são os acessórios daquela operação.
eu tiver um principal e eu tiver os acessórios, daí o que vai preponderar a tributação vai seguir total com base nesse principal. Agora, se não houver isso, e aí ele fala sobre percentuais, ele fala assim, será aplicada a maior alíquota ou o regime mais oneroso referente aos bens e serviços fornecidos nos demais casos. Então, assim, se eu não conseguir identificar qual seria o principal, a regra vai ser o mais oneroso. Então, por que o legislador talvez previu isso? Justamente para evitar que eu queira colocar como principal aquele que é ou não faça essa identificação, não faça essa segregação, e aí deixe aplicando uma alíquota menor para todo mundo, né, o tratamento menor para todo mundo, sem fazer segregação. Então, que eu faça essa identificação do que é principal e do que de fato é acessório. Tá? E aí, o como fazer isso é que pode ser, às vezes, complexo na prática, né? Eu fico pensando, será que numa nota fiscal eu vou ter que dividir lá e colocar o que está incluído ali, qual que é a atividade principal, o contrato é que vai dizer, né, o contrato entre as partes, que vai regular, se fosse um contrato de franquia, ele vai, né, várias obrigações, o que é o principal ali, o que são os acessórios, ou ele vai precificar diferente? Não, eu tenho vários fornecimentos, então para cada um deles eu tenho as incidências distintas. Também é possível, né? Eu não preciso necessariamente englobar tudo no mesmo preço, imagina, eu posso segregar, não, olha, eu tenho seção de direitos, mas eu tenho aqui uma parte que é de know-how, aí eu tenho uma parte que é fornecimento de bens, e eu vou identificar isso de forma separada e incidências separadas. Aí eu consigo sair do artigo 6º. Eu já identifiquei e segreguei as atividades. Agora, quando eu não tiver segregado essas atividades, eu acabo tendo que vincular esse dispositivo. E aí eu tenho praticamente duas hipóteses aqui. Ou eu tenho um principal, e aí ele é que vai carregar a tributação, né? Os acessórios estão ali, mas quem vai dar a regra geral é o principal, ou eu vou aplicar o inciso segundo, eu não tenho um principal, e aí quem vai dar as cartas aqui vai ser o que tem maior tributação. Tá? Então, se eu estiver diante de uma situação que está no regime geral e uma no regime diferenciado, eu necessariamente vou seguir o regime geral, né? Se o diferenciado tiver uma alíquota menor, se for o caso, né? Oi, Adri, tranquilo, querida, obrigada, tá? Tchau, tchau. Para fins do disposto aí no inciso 1, considera-se fornecimentos acessórios aqueles que, ele explica, que a ocorrência suponha do fornecimento principal, que é justamente o que a gente tem na regra de direito civil, né? Quando a gente trabalha com obrigações em direito civil, a gente olha justamente isso, olha, os acessórios seguem o principal, então eles não existem se o principal ali não existir. E aí eu fiquei agora pensando num exemplo do que a gente poderia falar sobre isso. Por exemplo, digamos que o meu serviço é um carro com motorista. Daí, lógico que eu só vou dar o motorista se o carro estiver ali, porque senão o motorista não faz sentido naquela situação se o que eu forneço, se o que eu se a minha prestação de serviço é justamente a locação de carro com o motorista. Então, o motorista em si só vai existir naquela situação se existir aquele carro sendo fornecido num primeiro momento. Então, um vai seguir o outro. E podem ter outros exemplos sobre isso. Então, a gente vai ter que identificar, talvez no caso concreto, justamente essa interdependência. Que eu acho que é bem isso. Acho que para definir a obrigação acessória é ver essa interdependência com o principal. Quando eu tenho essa interdependência, ele não existe sozinho, é que a gente consegue identificar o que é a obrigação principal ou acessória. E aí, nisso, eu fico pensando em algumas situações que a gente tem hoje na prática, assim, que tem uma segregação para incidência de ISS e ICMS, que é alguns casos que são conhecidos, assim, tem um caso que é de um clube do vinho, que daí eles têm a assinatura, e aí você tem um livro que é fornecido junto, né? Um e-book, assim, um e-book não, é um livro físico mesmo, uma revista. E aí, se você olhar a nota fiscal, o preço da revista é muito mais cara do que o próprio vinho que está sendo fornecido. Aí não faz muito sentido, né? Porque você, na verdade, não, teoricamente, você não faz assinatura para ter acesso à revista, você faz para ter acesso ao vinho. Mas ali se segrega, porque no livro você tem uma imunidade, né? E aí no vinho você tem incidência total. Então, essas situações, que é o que a gente talvez na nova legislação pode se deparar de novo, né?
Eu também vou ter situações de imunidade, eu também vou ter situações de não incidência, e que situações que estão vinculadas numa mesma operação. E, então, o que a legislação quer tentar afastar é justamente essas situações que fujam de uma neutralidade. Tá? Porque naquele fornecimento de vinho vinculado àquele determinado clube, acaba sendo um pouco mais barato que você ir lá e comprar um vinho no mercado, né? Então, acaba ferindo o princípio da neutralidade, porque a tributação acaba sendo diferente nessas duas situações. Depois, o inciso segundo, né, que representem até 10% do valor do fornecimento do principal. Então, a questão de preço, né, então, primeiro, a questão de acessoriedade mesmo, né, então, que fica claro que eu tenho o principal e que o acessório segue esse principal, e o inciso 2 aí, que represente até 10% do valor do fornecimento do principal. Então, quando eu olho um acessório, ele tem que ser até 10% de valor do principal. Aí a questão sou eu que vou valorar, ou é aquele valor de mercado, né? Se a gente olhar para as regras de preço de transferência, que tentam evitar justamente essas identificações de preço que não condizem com a realidade em partes relacionadas, acho que aqui a gente tem algo muito parecido também, né? Que é onde eu vou identificar o preço de cada uma das operações e não vou poder fazê-lo de forma que aquilo que não vale tão pouco seja valorado a tão pouco para tentar seguir a regra do 10% aqui, colocar como acessório. Eu acho que me parece que seria isso que o inciso segundo aqui quis colocar. Mas, de novo, gente, acho que a ideia toda desse detalhamento do fato gerador é tentar fugir de tudo aquilo que já foi planejamento tributário nas legislações anteriores. Então, que passou, que gerou contencioso, que gerou muitas disputas judiciais. Então, tentando deixar tudo muito claro para buscar ter essa abrangência, essa base ampla que o IVA pretende ter, né? Então, a ideia é que ele alcance tudo mesmo, até quando há sobreposição. A gente estava discutindo dessa questão da sobreposição, inclusive, até que ponto, mas aí ele vai incidir em duas situações, fala-se muito de TCMD e TBI e tal, né? E aí, até deu um exemplo da questão do combustível. Sobre o combustível, você tem várias coisas. A diferença é que você chama cada incidência com um nome distinto, mas se você olhar, tudo é fornecimento de combustível no fim das contas, só que um é uma CID, então ela tem uma característica específica, um outro é um PiscoFins, que olha para o faturamento, o outro... Então, cada um olha para um aspecto daquela operação, mas no fim das contas, tudo está incidindo sobre aquele mesmo fato econômico, que é o fornecimento de combustível. Agora, com o IBS-CBS, o que eu vou ter justamente é essa incidência ampla mesmo. Né? E ao ter essa incidência ampla, eventualmente a gente pode sim, se deparar com hipóteses que no modelo anterior eu entenderia que não haveria incidência. Então, talvez a gente tenha, assim, essas discussões, até que ponto eu posso ter a incidência de IBS-CBS numa operação que, por exemplo, tem incidência de TCMD. Né? Será que eu vou poder ter? Será que vai poder ter essa sobreposição? No modelo anterior, isso não era possível. Né? O olhar todo que nós temos para a análise da legislação anterior, isso não era permitido. Então, talvez eu vá precisar passar de novo por essas questões no novo modelo. E aqui, indo já para o último dispositivo do nosso encontro de hoje, o artigo 7º, né, que fala que eles não vão, que o IBS e o CBS não incidirão nas seguintes hipóteses. Até quando eu li a primeira vez esse dispositivo, eu pensei, vamos falar agora de imunidades, né? E, de fato, algumas delas são muito parecidas com o que a gente tem de imunidade. Quando eu ouvi o grupo do NEF falando sobre esse artigo, eles não chamam de imunidade, eles falam que é a não incidência clássica. Né, são situações em que eu não tenho que ter IBS e CBS. Então, a gente não, como a gente não tem isso na Constituição, né, a gente não chama de imunidade porque está na lei, e é uma não incidência clássica, tá? Apesar de algumas situações parecerem que refletem algo que eu poderia ter na Constituição. Então, primeira coisa, o fornecimento de serviços por pessoas físicas em função de aquilo que é meio óbvio, relação de emprego com o contribuinte. Então, se ele tem uma relação de emprego comigo, por isso ele presta um serviço, logicamente que esse serviço não terá incidência de BS-CBS. Tá? Então, aqui no inciso 7º, algumas coisas são obviedades, tá? Que, digamos assim, eu não precisaria nem ter colocado isso na legislação, mas da mesma forma, visando evitar eventual contencioso, eventual discussão sobre incidência, então se quis primar pela transparência, até de forma bem prolixa, né, os dispositivos.
Então, se tiver uma relação de emprego, um serviço que é prestado, não tem incidência de BSBS. O B, a sua atuação como administradores ou membros de conselho de administração e fiscal, comitê de assessoramento do conselho de administração do contribuinte previstos em lei. Então, se também tem esse serviço prestado, mas na condição de administrador ou conselheiro, mesmo sendo uma relação muitas vezes onerosa, nessa operação de prestação de serviço, eu não tenho incidência também de IBS-CBS. Então, veja, não é uma relação de emprego, é diferente. Eu tenho aqui uma relação com outra natureza, mas eu também tenho serviços sendo prestados, mas eu não teria incidência de IBS-CBS nesse caso, porque foge do conceito de consumo, querendo ou não, quando a gente fala da tributação de IBS-CBS, a ideia é tributar o consumo. Né? Então, se eu fujo desse conceito, não faz muito sentido a incidência, tá? Mas aqui, da mesma forma, ficou bem claro que ela não vai ocorrer. Depois do inciso segundo, transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, aí observado a obrigatoriedade de emissão de documentos eletrônicos, né, nós temos o inciso segundo, parágrafo segundo do artigo 43, que fala do documento eletrônico, que regula a emissão do documento eletrônico, e aqui, aí, muito claramente, encerrando com uma paz de calma, aquela discussão que a gente teve por anos sobre a incidência de CMS na transferência entre estabelecimentos no mês titular, tá? Então, a gente teve essa discussão, ela foi encerrada, mas até hoje, né, ainda estamos trabalhando com a questão do crédito, como é que fica, ainda com os resquícios da mesma discussão. Aqui fica claro, não tem incidência, né, a gente vai ter, pode ter essa transferência, vai ser essencial a emissão do documento fiscal, mas por um controle, até porque essa mercadoria precisa circular, então, né, circulando entre os estabelecimentos, ela vai precisar do documento fiscal, mas eu não teria incidência de BSBS nesse caso, tá? É porque, na verdade, o que se viu aqui é que não há uma efetiva saída, né, como se estivesse dentro ainda da mesma empresa, só que elas só estão em locais distintos, às vezes, estados distintos, e por isso eu acabava tendo a discussão sobre a incidência de CMS aqui, bem claro de que não terá incidência, tá? E aí, de forma definitiva, resolvendo esse ponto, pelo menos se ficar essa redação, né? Da mesma forma, sempre estamos trabalhando com o projeto, então a ideia é que ele seja aprovado dessa forma, mas estamos trabalhando com isso, tá? Isso, acho que aqui está bem, me parece que está bem transparente, assim, a situação, né? Não gera tanta polêmica. O inciso terceiro, aí transmissão de participação societária, incluindo alienação. Então, no momento que eu vou fazer uma transferência, uma venda de uma empresa, a transferência de ações, eu não terei incidência de BSCBS também, tá? Então, nesse tipo de operação não teria incidência, mas, nossa, poderia ter, eventualmente poderia, querendo ou não, é uma compra e venda, né? Eu tenho a transferência, ela é onerosa, então, teoricamente, eu estaria na base de incidência de BSCBS típica. Como a gente fala que a base é sempre ampla, e ao ser ampla, eu teria, a regra é a incidência, a regra não é a não incidência, a regra é a incidência. Quando você olha para uma operação, que ela é uma operação onerosa, que ela se enquadra em fornecimento, a regra é incidir. Então, aqui ele deixou claro justamente para excluir situações que, eventualmente, poderiam ser questionadas, tá? Transmissão aí de bens em decorrência de fusão, cisão, incorporação, integralização e devolução de capital. Então, por exemplo, eu integralizo um determinado bem, um veículo numa empresa, um imóvel numa empresa, como integralização de bens, sobre essa transferência também não tem incidência de BSBS, tá? Também uma situação de não incidência bem delimitada aqui, tá? Aí, claro, cuidado, né? Eu vou falar sobre isso, a gente vai encerrar falando sobre esse ponto, mas a gente tem um parágrafozinho único ali ao final, que é uma regra anti-elisiva, né? E essa regra, ela é muito utilizada, principalmente quando a gente trabalha, às vezes, com holding, esse tipo de situação, em que, eventualmente, a própria atividade da empresa é comprar e vender, né, esses bens. Então, nessas situações, aí a gente vai ter que olhar para a operação e entender se ali houve, de fato, uma aquisição de participação societária, se houve uma cisão, se houve uma fusão, ou se que houve, na verdade, uma fusão tentando, digamos assim, deixar de demonstrar que, na verdade, houve uma operação de fornecimento de bens. Tá? Então, existe, sim, a possibilidade de eu, eventualmente, desconsiderar essa operação, como a gente já existe no regime atual.
Então, se de fato demonstrado que eu não estou diante de uma operação típica de transmissão de participação societária, mas sim um fornecimento de bens de forma diferenciada, eu vou ter a incidência. Aqui o exemplo que seria o típico, né, se a gente olhar para bens, casa separa, né, então aquela operação casa separa antiga, não sei, né, para quem acompanhou já essas discussões, era bem recorrente. Então, duas empresas iam lá, aí o sócio integralizava duas pessoas iam lá, criavam uma empresa, um sócio integralizava um bem, o outro integralizava dinheiro, aí o sócio que integralizou dinheiro saía com o bem, e o que integralizou o bem saía com dinheiro. Então, a criação da sociedade em si não tinha uma finalidade econômica, né? Na verdade, a única finalidade ali era evitar a incidência à época do ITBI, que era o imposto que incidiria nessa operação. Então, aqui é a mesma ideia, sabe? Eu evitar que o contribuinte, de alguma forma, busque jeito de organizar a sua operação para evitar o pagamento de tributos. Então, sempre que eu tenho uma hipótese de não incidência, é onde, eventualmente, eu gero alguma brecha para que não tenha aplicação em situações que deveriam ser faturador de IBS-CBS. Então, onde gera mais complexidade, tá? Mas, infelizmente, tem que ser previsto, né? Não tem como não prever, me parece, assim, porque a gente realmente pode ter uma situação em que você utilize uma operação societária para desvirtuar uma operação que seria o fornecimento de bens, e essa não é a ideia. A ideia é que eu tenha a base ampla, e até pensando que quanto mais abrangente for a incidência de IBS-CBS, talvez menor será a alíquota, né? Que é um dos pontos também fulcrais aí do novo sistema. Qual será essa grande alíquota, né? Que se fala 26,5 e fala mais. Com certeza, as balizas para essa alíquota sempre vai ser a abrangência que esse tributo terá. É porque quanto mais abrangente ele for e quanto mais incidências ele tiver, maior será a arrecadação, e pensando na manutenção da carga tributária global aí no país, menor terá que ser a alíquota para fazer chegar-se nessa manutenção de carga tributária, né, ter essa estabilidade. Aí aqui, o quinto, rendimentos financeiros, tá, com exceção do disposto no regime específico de serviço financeiro, lógico, né, e eu sou um banco, e o que eu faço são serviços financeiros, sobre esses serviços financeiros eu terei incidências de IBS-CBS dentro de um regime específico. Aqui o que ele quer falar é, não, eu não sou um banco, não é isso que eu faço na normalidade. Só que eu tenho as minhas aplicações financeiras, eu tenho algo que gera eventualmente juros tal, sobre esse serviço sobre essa situação é que não teria incidência. Só um cuidado, tá? Uma coisa por exemplo, juros de mora, que eu cobre numa situação de atraso no pagamento de um determinado bem. Outra coisa é uma situação, por exemplo, de que o pagamento à vista é 100 e o pagamento parcelado é 200. Porque daí aquele juro que está embutido na operação, que é um juro remuneratório, ele está dentro da operação. Então, ele fez parte daquela operação. E ao fazer parte do próprio fornecimento, aí tem incidência. Tá? Então, tem esse esclarecimento, assim, né? A não ser que esteja dentro da própria operação em si. Então, a venda em si já incluía aquele adicional, né? Aquele juro já estava embutido na operação. Então, nesse vai ter incidência, não vou poder segregar, não. Aqui ele pagou parcelado, então a parte que é juros eu não tenho incidência de IBS-CBS. Não. Se a tua venda, quando ela foi parcelada, ela é mais cara, então, lógico, eu vou ter IBS-CBS sobre tudo. Tá? Não vai ter essa segregação, tá? Operações com títulos ou valores imobiliários, desde que não resultem em qualquer fornecimento de bens ou serviços, aí com exceção também nos regimes específicos, né? Então, aqui, aquisição de ações, aí ele depois fala de recebimento de dividendos. Então, tudo isso não vai ter também incidência de IBS-CBS, salvo se a atividade for especificamente a serviço financeiro. Aí sim eu teria a incidência. Tá? Então, esses dois incisos, tanto o sexto quanto o sétimo, se aplicam para aquelas situações em que o serviço financeiro, em que a negociação de valores imobiliários não esteja na minha atividade, não é a atividade, não é o que eu faço, né? Não é a minha atividade típica.
Seria algo reflexo da minha operação e que aí não se justifica, porque não se trata, de novo, de consumo, né? Eu saio disso. Então, o que não se enquadraria como consumo. E aí, para a gente finalizar a parte de fato gerador, tem um parágrafo único, tá? Antes de eu começar, a Marilada consegue, tá? A gravação, eu acho que sim, tá? Mas eu tenho que falar com a Thalita só para ver como é que a gente tem acesso a isso. Mas tudo é gravado, eu acredito que eu ter acesso, sim, à última aula. O IBS-CBS, parágrafo único, incidem sobre envolvendo as hipóteses previstas nos incisos 3 a 7 do caput, que constituam, na essência, operação onerosa com bens ou serviços. Então, é disso que a gente tem falado um pouco, né? Operações com bem e serviços, se ela desvirtuar essas operações que a gente fala de reorganização, se eu tiver um desvirtuamento disso, a gente acaba atraindo a incidência, tá? E isso é uma norma antilesiva, né? Uma norma difícil de aplicar, tá? A gente já tem muita dificuldade no regime atual com isso, né? Até onde eu consigo identificar realmente se eu estou diante de uma operação que não é uma cisão, que não é efetivamente uma reorganização societária, né? A gente até estava discutindo, estava ouvindo uma discussão do NEF, eles falando sobre isso, e eles falando que na Europa eles têm essa incidência, né, nessas situações, quando, por exemplo, o que a gente chama de trespasse aqui no Brasil, que é essa aquisição de todo o estabelecimento, não necessariamente ser privado, mas tem todos os bens ali envolvidos. Nessas situações, quando eu adquiro só os bens, eu tenho incidência de IVA, por exemplo, né, na Europa. Aqui no Brasil isso não teria incidência, tá? Pelo que está previsto, a gente não tem incidência. Mas a questão é, e até que ponto isso não é um desvirtuamento, né? Até eles deram um exemplo de vinho, eu achei engraçado, mas quem é que vai fazer isso, né? Montar uma empresa só para comprar vinho sem incidência de BSBS, mas é aquele exemplo esdrúxulo, lá, dois se juntam, daí um entra com muitos vinhos, o outro com dinheiro, daí um sai com os vinhos, inverte, e aí o cara vai lá e toma todo o vinho. Então, não faz sentido essa operação. Mas são situações mais diferentes de acontecer com bens normais. Acho que a gente vê muito mais isso com imóveis, veículos, do que com esses bens de fornecimento normal. Tá? Mas, de fato, se a gente estiver diante de uma situação de gerar esse desvirtuamento, que é o que ele fala que é uma norma antilesiva clássica, tá? Em que eu realmente tiver o desvirtuamento do que está previsto como a não incidência, então houver algum arranjo, assim, uma simulação realmente na operação, aí eu vou ter incidência de BSBS. Mas aqui se aplica muito lógico fiscalização, né? Na prática, o que ele está demonstrando assim, já aqui não cabe planejamento tributário, primeira coisa, né? Você estiver fazendo aqui é um ilícito, e segundo, para nortear uma eventual fiscalização de incidência de BSBS, você vai ter que demonstrar que a atividade de fato aconteceu, que ela tem, aí vai voltar, proposta específico, tudo aquilo que a gente já tem aí no Código Tributário Nacional, a gente já tem esses conceitos, a gente tem jurisprudência feita sobre isso, então, esse tipo de análise não muda muito para o tipo de tributo que a gente está tratando, né? O que talvez se perca muito, e a gente tem falado sobre isso, tudo aquilo que foi discutido para ISS, ICMS, quando eu vou para uma nova lógica, um sistema tão diferente, faz sentido manter, né? Daí a ideia é que não faria sentido, assim. Então, e aí, gente? Dúvidas, inquietações? Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Deixa eu parar o compartilhamento aqui para eu voltar a aparecer. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma coisa nesses pontos? O não oneroso também gerou essa preocupação que eu passei para vocês, assim, no sentido de como é que isso fica na prática, né? É tão estranho, porque quando a gente fala de fornecimento oneroso, eu acho que ok, né? Faz todo sentido. É isso mesmo que se quer tributar. Aí, quando fala do não oneroso, você fica, mas não oneroso? Mas não, será que tem fornecimento mesmo? Será que tem, né, o que é um não oneroso? Por que tributar isso? E aí, o que eu tenho lido, e até entendo,
apesar de não ficar ainda insegura, assim, e achar estranho, entendo a razão da existência da previsão, buscando aí atender ao princípio da neutralidade, buscando aí talvez um tratamento para essas questões de uso e consumo, mas não sei se foi o melhor caminho, sabe? Eu não sei qual é o sentimento de vocês sobre isso, assim. Ninguém quer falar. Alguém fala. Vanessa, você está aí, eu estou te vendo. Na verdade, é minha primeira... É o teu primeiro dia? É, Que legal, seja bem-vinda, seja bem-vinda. incluiu Mas é agora. bem aberto, sabe? Então, assim, ó, Sim. a gente não precisa saber tudo, sabe? A ideia é que é um grupo de estudos, então é para que a gente realmente entenda os textos, sabe? Consiga compreender. Às vezes vai gerar mais dúvida do que certeza, e né? A ideia é essa construção mesmo, então fica bem tranquila. Então, na verdade, Caroline, assim, uma questão que... Porque eu tenho... participado de outras aulas, até estou como assistente, como professora, então, mas eu acho que foge um pouco desse assunto nosso. Uma inquietação que eu tenho até aqui, que eu não sei se foi falado no último encontro de vocês, é com relação a essa questão desse princípio da simplicidade, né? Uma das nossas colegas professoras, ela acabou comentando que seria o caso de simplificar a legislação, mas pelo texto constitucional da emenda, nós vemos que serão várias leis complementares, ou seja, aonde está esse princípio da simplicidade e o que ele abarcaria, assim, nesse caso? Porque eu penso que a reforma tributária, para quem assim, está com uma visão positiva, ela viria realmente para diminuir uma carga tributária, para acabar com a guerra fiscal e uma série de coisas. Mas, na prática, nós sabemos que isso não vai acontecer. E isso pode se dar no momento do repasse, por exemplo, né? Será que os estados e até os municípios, eles vão abrir mão de alguma parcela do que eles têm para receber? Então, assim, então, assim, a gente até chegou, acho que a falar sobre isso no começo, porque a gente estava falando sobre, se baseando muito na emenda, e aí depois que veio o PLP, a gente mudou, semana passada a gente começou a trabalhar só com o PLP, né? Então, mas a ideia da simplificação não é necessariamente. É que é um pouco simplificação da lei também, porque se você partir do pressuposto de que eu estou rasgando toda a legislação de CMS, toda a legislação de PiscoFins, toda a legislação de ISS, e vindo com uma legislação nova, eu tenho realmente muito menos, até texto para estudar do que eu tinha antes. Só que, claro, eu estou fechando um sistema que eu já conheço e vindo para um sistema novo. Então, logicamente, isso gera, assim, acho que até uma insegurança mesmo, uma intranquilidade de, meu Deus, vou ter que aprender tudo isso agora. Mas a ideia da simplificação é na aplicação do sistema. Então, o sistema novo vai para ser mais simples ao você ter uma base ampla em que você não fica discutindo se é isso, é serviço, e, por exemplo, um exemplo, se vai ICMS aqui ou ICS, isso é serviço ou fornecimento de bens. Aí, se for uma coisa, é uma incidência, se for outra coisa, é outra incidência. Simplificação no sentido de menos alíquotas, simplificação no sentido de menos obrigações acessórias. É nesse ponto, sabe? Então, quando você começa a trabalhar um pouco com PLP e começa a entender, por exemplo, que você vai ter um cadastro único, vai ter uma única nota fiscal, tudo isso mostra essa simplificação. Mas eu concordo contigo que é bastante legislação nova, sim. Mas ele está acompanhando a gente aqui, eu acho que nós vamos nos ajudando a entender e tornar um pouco mais simples esse caminho que vai ser, com certeza, longo para todos nós, tortuoso, porque é uma legislação nova, mas que talvez entendendo um pouco melhor, nós todos consigam fazer fique simplificado. Sim, Caroline, daí só então então vocês vão trabalhar só o PLP daqui para frente? Isso, a gente está trabalhando só o PLP seguindo a ordem. Então, assim, a gente falou começamos com o fato gerador e terminamos hoje. Aí, na próxima aula, a gente segue, eu acho que não sei se é a alíquota que fala ali, vai seguir na ordem do PLP. Não, mas aí eu trago alguma contribuição para a próxima, então eu não sabia em que claro. que vocês estavam. A gente está nesse ponto, daí depois, na semana que vem, eu vou ver com a Thalita certinho, mas ela divulga sempre qual é o ponto que a gente vai trabalhar. Tá bom, Vanessa? Obrigada. Fabrício, você levantou a mão, por favor. Pode ir. Obrigado, Caroline. Não, só para dizer que foi muito bacana mesmo essa explanação de hoje, foi muito interessante. Eu acho que você trouxe um ponto que é um ponto
que a gente tantas vezes bate cabeça para Uhum. entender hoje, né? E a gente precisa bater cabeça de entender a partir desse PLP, né? E para mim, assim, na minha visão, ainda o que me traz mais dificuldade é também a questão dessa não onerosidade, porque justamente traz essa primeira dúvida, né? Mas se é não oneroso, por que tributar, né? Então, a gente fica mais, poxa vida, por quê? E aí é de fato algo que eu acho que a gente ainda vai ter que se debruçar bastante, vai ser alvo de muitas discussões. Espero que discussões que ensejem alguma coisa, né? Mas, É, mas eu acredito que são temas que a gente ainda vai levar por um bom tempo. eu acho também. Acho que assim, a justificativa ser do princípio da neutralidade até faz sentido na minha cabeça, assim, mas na prática você fica inseguro mesmo de ir analisando situações que você vê acontecer, né? Na questão, por exemplo, do bem Exatamente. de uso e consumo, como fazer essa segregação. Então, apesar de entender a razão de existir, você fica em dúvida. Mais alguém? A gente deu uma horinha agora, né? Então é mais ou menos a hora que a gente encerra, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique bem à vontade. Senão a gente encerra e aí a gente retoma de novo na semana que vem. Tá? Agradeço pela participação de todo mundo e seguimos juntos aí para que possamos entender melhor o PLP e possamos, né, ficar mais tranquilos com essa valorização. Até logo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa tchau, tarde para pessoal. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. 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 Tchau, tchau.